E aí, pessoal, é possível esquecer um trauma? Vocês já pensaram sobre isso? Sabe me dizer se realmente a gente esquece ou a gente transforma essa dor? Vocês já pensaram sobre isso? Hoje nós vamos falar exatamente sobre esse assunto. Se é ou não possível esquecer um trauma vivido, algo que te marcou muito na infância ou em qualquer momento da sua vida, e se existem formas, de esquecer, ou como é que se dá essa cura que tanto é falado na psicologia. Então, se você gosta de assuntos ligados à psicologia, reflexões filosóficas, espirituais, fica comigo nesse canal, se inscreva, curte, compartilha, ajude a gente a crescer e a divulgar essa causa tão importante, que é a causa de defesa do ser humano, defesa da criança, defesa de tudo aquilo que é importante para que nós tenhamos uma vida saudável, uma saúde mental tão importante nesses dias, né? Que a gente possa defender isso, que a gente possa buscar sempre essa transformação pessoal que é o desenvolvimento humano, esse tema tão importante. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou dar dicas muito importantes sobre esse assunto, né? Cura de um trauma. Para entendermos melhor essa questão, a gente precisa entender o que seria um trauma. Como que a psicologia enxerga essa questão do trauma, de que forma isso é visto, de que forma é trabalhado. Então, primeiramente, a definição de trauma, eu vou ler aqui para vocês, é a seguinte, ó. Na psicologia, o trauma é uma experiência emocional muito intensa, que deixa uma marca na nossa psique. Pode ser algo como um abuso, a perda de um ente querido, um acidente grave, ou até mesmo a rejeição e abandono. Esse tipo de experiência afeta a forma como vemos o mundo e pode mudar nossas respostas emocionais e comportamentais para o resto da vida. Então, por que gera, na verdade, esse trauma na vida do ser humano? Porque envolve emoção. Tudo que envolve emoção na nossa vida marca muito forte na nossa memória. A região do hipocampo, que é a região do cérebro que guarda essas memórias, quando se tem emoção, e aí você pode recordar algum fato da sua vida, por exemplo, da infância, um momento em que você brincou ou com amigos, ou brincou com seu pai, com a sua mãe, um momento de aniversário. Estou citando coisas boas aqui. Isso marca na nossa mente. E não é diferente, as questões ligadas às coisas ruins também vão marcar na nossa mente, porque teve emoções envolvidas. Por isso que gera um trauma. Então, a gente às vezes não entende, mas por que essa memória é tão real na minha vida? Por que eu parece que estou vivendo isso novamente? Já se passaram 20 anos e eu ainda continuo revivendo isso como se tivesse acontecido ontem. Mas é porque houve uma forte emoção envolvida quando aconteceu essa situação que te marcou profundamente. E aí vem aquela questão, uma vez estabelecido o trauma, de que forma se dá essa cura? O que a psicologia fala sobre isso? Então, pessoal, a gente precisa partir aqui de um ponto importante. Às vezes a gente vem com essa ideia de cura muito da medicina. E a gente entende o seguinte, quebrei um osso, a cura de um osso é a colagem desse osso, ele volta ao normal. Tive uma ferida, essa ferida se abriu, e a cura dessa ferida é o fechamento da mesma. Só que no campo psicológico não é tão simples assim. Não se pode dizer que aconteceu, por exemplo, um abuso na infância, você vai, através de um tratamento psicológico, de uma terapia, você vai esquecer isso. Não, isso não é possível. Tá? Sinto muito dizer que não é possível. Eu já tive momentos em que eu desejei acreditar que era possível esquecer, porque às vezes a gente passa uma dor tão profunda, tanto sofrimento psicológico, que a gente acredita por um momento que vai fazer uma terapia e vai esquecer. Eu tinha essa mentalidade, achava que o psicólogo conseguia fazer alguma técnica, algum milagre ali na hora da sessão que fazia a gente esquecer. Mas não é assim que funciona. Na verdade, o que o processo de terapia faz é fazer com que a gente ressignifique essa dor. A gente passa a dar um novo sentido para ela.
E eu às vezes fico pensando, se eu tivesse esquecido o que eu passei, será que eu estaria defendendo hoje essa causa? Será que faria sentido para mim defender isso? Talvez, se eu tivesse esquecido, com o passar do tempo eu ia não dar tanta relevância a isso. Então eu acho que tem uma questão mesmo de você encontrar um propósito dentro dessa dor que você viveu e poder ajudar outras pessoas. Então, para a psicologia, essa palavra cura talvez não seja assim tão adequada ou não seja tão bem explicada de forma que a pessoa entenda que não é uma cura do ponto de vista do esquecimento, mas uma cura do ponto de vista da ressignificação. Então a gente faz o tratamento psicológico para dar um novo sentido. Agora, é completamente possível você lembrar da situação e aquilo não te ferir mais. Hoje na minha vida, eu raramente lembro do que aconteceu comigo na infância. Não é algo que volta rotineiramente. Antes do tratamento psicológico, aquilo era quase todo dia. Eu sonhava com essa situação, aquilo me perturbava diariamente. Hoje, depois do tratamento, eu às vezes vou gravar um vídeo, ou vou comentar com alguém, e eu lembro, um dia eu sofri, né, esse abuso na infância. Mas isso não me fere, isso não me machuca. Porque quando eu lembro disso, eu lembro do propósito que eu tenho com isso. Eu lembro que eu tenho que defender as crianças, eu tenho que ajudar as pessoas a se curar. Então, assim, eu dei um novo sentido a essa dor. E isso também acaba me movendo na direção de ajudar as pessoas. Porque eu não esqueci. O fato de eu lembrar um dia aconteceu comigo faz com que eu continue pensando sobre isso, mas com o objetivo final de ajudar pessoas a defender essa causa. Então eu acho que também, eu não sei explicar o porquê, mas deve ter um motivo de fazer com que o ser humano continue lutando por essas causas. Porque você pode ver que todas as pessoas que fizeram grandes mudanças no mundo, defenderam grandes causas, elas sofreram primeiro nesse momento e depois usaram aquilo como combustível para que elas defendessem essa causa. Então, a gente pode citar aí pessoas igual Martin Luther King, que defendeu o racismo. Com certeza, ele sofreu na pele dele o racismo. E aí, ele foi em defesa do racismo. Já ouvi falar de uma mãe que perdeu seu filho por uma doença, e ela lutou para que o governo norte-americano, por apenas $1, era o valor de um teste que fazia para descobrir aquela doença. E ela começou a lutar, começou a fazer campanhas em cima disso, para que outras crianças não morressem por causa da mesma doença que o filho dela morreu. E sendo que o teste custava apenas $1. E ela começou a divulgar isso, e hoje, nos Estados Unidos, se faz esse teste. Se não me engano, é o teste do pezinho, que descobre várias doenças. Então, gente, quando a gente ressignifica a dor, a gente dá um novo sentido à nossa vida. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: passado ressignificado, propósito liberado. A gente então passa a viver o propósito. Hoje eu posso dizer que eu vivo realmente o meu propósito. Propósito esse que nunca foi claro na minha vida. Mas uma vez que eu ressignifiquei o meu passado, eu consegui enxergar que eu tenho esse dever, eu tenho essa vontade de ajudar pessoas. Na verdade, eu sempre tive, mas ela estava ofuscada pelo trauma. Vamos então aos passos para que a gente aprenda a ressignificar essa dor, dar um novo sentido a ela, e aí sim podermos dizer que a gente está curado e pronto para viver uma vida com propósito, com mais significado. Então, o primeiro passo é aceitar a dor. Pessoal, uma palavra muito importante que eu aprendi e fez total sentido na minha vida foi aceitação. Aceitar que isso aconteceu comigo, esse trauma aconteceu, e por muitos anos eu lutei querendo esquecer isso. Eu lutei forçando a minha mente a não lembrar disso, e quanto mais eu forçava a minha mente para não lembrar, mais aquilo estava na minha mente todo santo dia, através de sonhos, através de pensamentos intrusivos. Então, quando eu entendi
Aceita, Marcos, aceita a sua vida como ela é. Aceita o que aconteceu na sua jornada. Não fica lutando contra isso. Não luta contra quem você é. Não luta contra as coisas que vêm na sua vida. Não queira ser perfeito, porque não há perfeição nesse mundo. Então a aceitação ela me ajudou muito a entender isso e a não lutar mais contra esses sentimentos, esses pensamentos. E então assim, o conselho que eu dou para você que quer ressignificar essa dor, principalmente a dor de um trauma, de um abuso, de qualquer outro trauma da infância, separação dos seus pais, ou mesmo algo que aconteceu na fase adulta, uma separação entre você e seu cônjuge, ou um acidente que te deixou, às vezes, numa cadeira de roda, não importa. O primeiro passo é aceita a sua situação. Parece que até contra-intuitivo. Nossa, mas eu tenho que aceitar essa dor, esse sofrimento. Parece que é algo, uma besteira que eu estou falando. Mas o primeiro passo é você aceitar a sua condição, aceitar que para você dar o primeiro passo rumo a um novo significado, é você entender que a sua história é essa. Não tem como mudar a sua história. O que passou, passou. Agora para frente, você vai dar um novo sentido. Mas aceita o seu passado como ele foi até agora. E se eu posso dar uma dica aqui para vocês, começa a escrever sobre isso. Uma das técnicas que a psicóloga usou comigo para poder ressignificar essa dor foi escrever cartas terapêuticas. Você vai escrever cartas para quem te feriu, cartas dependendo para os seus pais, para seus irmãos, para amigos, pessoas que de alguma forma você acha que teve algum impacto na sua vida, seja positivo ou negativo. Você vai escrever essas cartas, vai começar a relatar tudo que você está sentindo, você vai nessas cartas pedir perdão ou liberar perdão e depois você vai lê-las em voz alta. Olha, eu achava que isso não tinha efeito, mas quando eu comecei a escrever essas cartas, era como se a pessoa estivesse na minha frente e eu tivesse, à medida que eu ia escrevendo, é como se eu estivesse olhando para a pessoa. E em um determinado momento que eu estava escrevendo essas cartas, eu comecei a chorar sozinho. Comecei a chorar e eu ia escrevendo e eu ia chorando, escrevendo e chorando. Quando eu terminei de escrever essas cartas, pessoal, eu me senti muito mais aliviado. E aí na sessão da terapia, depois com a psicóloga, eu li essa carta para ela e ela começou a pontuar as coisas que ela via, via que eu já estava conseguindo liberar perdão. Ela via através da escrita que eu já estava mudando a minha forma de pensar. Segundo passo, buscar apoio emocional. Olha, não tem como vencer um trauma sozinho. Sinto muito em te dizer. Já vi pessoas falando, aconteceu o que aconteceu na minha infância, eu coloquei uma pedra em cima e esqueci isso e hoje eu sigo a minha vida. Olha, pode olhar para dentro de você que aí tem coisas que precisam ser vencidas. Pode olhar se você não é uma pessoa com várias estratégias de autoproteção, como eu já falei em outros vídeos, perfeccionismo, excesso de harmonização, você quer tudo certinho, ou ansiedade, ou quadros depressivos que às vezes você nem sabe. Não tem como vencer sozinho, pessoal. A gente precisa de ajuda, seja de família, seja de amigos, seja uma ajuda profissional. O primeiro passo que eu te indicaria, dependendo do que você viveu, é buscar uma ajuda profissional mesmo, porque às vezes você vai se abrir com a família e a família ela não tem estrutura ou não tem recursos psicológicos para poder te ajudar. E aí você contou o que você viveu e às vezes você vai receber críticas, ou então não vai receber apoio, a família fica perdida, não sabe como ajudar. Por isso que quando eu decidi falar sobre o meu trauma, eu preferi procurar uma psicóloga para poder fazer o tratamento. Porque eu sabia que se eu só jogasse isso para a família não ia ter recursos psicológicos para poder me ajudar nesse processo. Porque o psicólogo ele tem técnicas que ele começa a elaborar com a gente e a gente vai ali reordenando nossos pensamentos e vai reestruturando
dando um novo sentido a isso tudo que a gente viveu. Então, se você, né, vê que a sua família às vezes não pode te amparar, porque não tem pessoas, às vezes, profissionais para lidar com isso, então procure um profissional, um psiquiatra ou um psicólogo para poder te orientar. E depois desse processo, aí eu te aconselharia você abrir a situação para a família, porque é importante que os nossos familiares nos ajudem também com essa parte afetiva. Eu sei que nem todo mundo pode contar com a sua família, mas para aqueles que podem contar com a família, é importante abrir. Quando eu abri isso para minha família, eu tive o apoio das minhas irmãs, eu tive o apoio dos meus pais, né, que entenderam que erraram comigo e ali a gente pôde fazer essa reparação. Então, pessoal, é importante a gente ter esse apoio emocional. O terceiro passo que eu falaria aqui é dar um novo sentido à sua história. É o que eu já acabei de falar sobre ressignificar, dar um novo sentido. Não é sobre esquecer. Você vai dar um novo sentido à sua história. Você vai pegar essa dor e vai começar a refletir em cima dela. Por que isso aconteceu comigo? Será que não tem um propósito em cima disso? Será que eu não tenho que lutar por isso? Será que eu não tenho que ajudar outras pessoas que passaram por isso? Então, todo mundo, por mais que você não tenha vivido nenhum trauma na infância, eu tenho certeza, você tem algo na sua vida que você pode pegar e usar isso para poder ajudar outras pessoas. Às vezes a gente subestima demais a gente acha que não tem nada na minha vida que tem tanto sentido para eu poder defender e ajudar outras pessoas. E aí que você se engana. Todo mundo tem algum tipo de experiência que pode ser usada para poder ajudar outros seres humanos. E mesmo se você acha que não tem nada que possa contribuir, você pode mesmo assim entender que a causa do outro é uma causa nobre e começar também a defender isso, a lutar por um país melhor, a lutar pelas crianças, pela educação, pela uma melhor saúde do nosso país. Então a gente sempre vai ter boas causas a defender, até mesmo porque quando a gente defende essas boas causas, a gente está ajudando o país a ser melhor e está ajudando para que no futuro nossos filhos, a nossa geração futura, colha esses frutos de um país melhor. Então, para isso, pessoal, a gente precisa abraçar essas causas, dar um novo sentido para você que sofreu um trauma, dar um novo sentido a isso e começar a ajudar para que outras pessoas não vivam isso. E que você que não passou, também enxergar que essas causas são causas nobres e que a gente precisa também ajudar o próximo. Esse é um sentimento muito cristão, né? Amar ao próximo como nós mesmos. Você não precisa ter sofrido para poder amar uma pessoa. Então, se você se vê como um cristão, ou mesmo não se vendo como um cristão, eu acho que amar ao próximo, respeitar o próximo, é questão de valor, dignidade. Um ser humano de verdade, ele busca defender essas causas, busca olhar o ser humano, um olhar humano mesmo, um olhar de afeto, de carinho, um olhar de quem quer sempre o bem. Querer o bem é a melhor coisa que a gente pode ter dentro de nós. Toda pessoa que quer o bem, são pessoas que vão colher o bem também. Acredito muito nisso, que quando a gente faz o bem, a gente colhe o bem também. Quarto passo, praticar a autocompaixão. Muitas das vezes, nós que sofremos algum tipo de trauma, a gente trata a gente de forma muito, muito pesada, muito cruel. E eu queria que você, a partir de hoje, que entendesse que você precisa ser amado, você precisa ser respeitado, de que não precisa ficar te punindo. O que aconteceu com você não foi sua culpa. Tá? Se tem um culpado nessa história, não foi você. Você sempre foi a vítima nessa situação. Então, se perdoa. Tá? Tem um exercício que eu fiz muito, fechar os olhos, imaginar a sua criança interior. Você, quando era bem pequenininho, na época, e você se imagina você recebendo um abraço dos seus pais, de quem deveria ter te abraçado na época, te acolhido. Você vai fazer esse movimento de se imaginar dessa forma. Você vai exercer essa autocompaixão.
e você vai se perdoar. Você vai virar, você, o seu eu adulto, vai virar para essa criança interior e vai falar para ela: eu te perdoo, você não tinha culpa do que aconteceu. E ali você dá um abraço e você vai melhorando com isso. Você vai sentindo que você tem valor, de que você é uma pessoa amada, de que você merece respeito. E você ali, você faz essa promessa à sua criança interior. O seu eu adulto falando para a sua criança interior. Fala para ela assim: eu te acolho, eu te respeito, pode ter certeza que da agora para frente eu vou te proteger, nenhum mal vai te acontecer mais. Parece bobo, pessoal, mas isso aí ajuda demais a gente se sentir amado. Então, assim, exerça a autocompaixão. Quinto passo é criar novas memórias, memórias positivas. Você vai começar a partir de agora, uma vez que você passou por esse caminho que eu te falei sobre fazer uma terapia e ressignificar essa dor, você vai agora buscar viver novas experiências, encontrar novas pessoas, ter hobbies. A importância de ter novos hobbies, pessoal, ajuda demais, principalmente no cuidado da nossa saúde mental. Uma das coisas que eu passei a fazer foi atividade física. Eu também comecei uma faculdade, comecei a conhecer novas pessoas, comecei a fazer o que eu gosto. Isso começa a florescer o seu cérebro, né? Seu cérebro começa a germinar coisas boas a partir de agora. Você vai substituir tudo aquilo que foi ruim por novas atividades agora, por hobbies, conhecer novas pessoas, se relacionar com gente sempre melhor que a gente. Isso aí vai dando um novo sentido. Você vai se sentindo melhor a cada dia. Então, pessoal, lembre-se sempre, você não vai esquecer o que aconteceu, mas você vai dar um novo sentido a essa dor, um novo significado, e quem sabe a partir de aí surgirá um novo propósito para a sua vida. Você vai encontrar sentido nos seus dias e você vai com certeza viver muito melhor. Vamos então recapitular aqui os 5 passos, né, que eu aconselho você a seguir para o tratamento desse trauma e para que você consiga passar de dor para a cura desse trauma, para um novo significado. Então, primeiramente, você vai aceitar essa dor, tá? Não vai ficar indo contra ela. Você vai também buscar apoio emocional, principalmente fazer uma terapia. Vai resgatar o sentido, vai dar um novo sentido para essa dor e vai praticar a compaixão e ter novos hobbies na sua vida. Então, fazendo essas 5 coisas, com certeza você vai viver muito melhor, vai ter uma vida mais leve, uma vida mais saudável, mais tranquila, vai liberar o perdão e vai se perdoar. Eu tenho certeza que você vai viver uma vida muito melhor, assim como eu tenho vivido uma vida muito melhor. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, do assunto desse vídeo, compartilha aí com quem você conhece, alguém que precisa vencer algum trauma, tá? O meu objetivo aqui, como vocês sabem, é sempre ajudar as pessoas a defender essa causa também, a causa da infância, e a defender sempre a cura dos traumas e viver uma vida mais leve. Então me ajude curtindo, compartilhando e enviando para os seus amigos.